Olá, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais amigos que estejam vendo aqui o nosso estudo. Boa noite para quem está vendo à noite, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda no capítulo 8, né, que fala da emancipação da alma. E nós já vimos lá sono e sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento e assim foi, né? E nós estamos chegando no item 7, que é o fenômeno da segunda vista, né? Que é o fenômeno que acontece quando o espírito momentaneamente se emancipa, vê alguma coisa e o médium, consciente daquela segunda vista que está tendo, ele tem a vista fisiológica do corpo e tem uma segunda vista da alma, e ele fica consciente dessa visão que a alma, né, que o seu espírito está tendo naquele momento, certo? E então nós vamos lá na questão 449, que continua tratando lá da segunda vista, e a questão é a seguinte: a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou segundo a vontade, né, daquele que dela está dotado? E a resposta vem: o mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, você pode tomar, né, por exemplo, certas pessoas chamadas de adivinhos, e das quais algumas têm certo poder, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, que aqui chamas, né, de visão. Então, Miramês, né, nos lembra, né, a gente sempre recorre aqui ao espírito Miramês para ajudar nessas questões bastante técnicas, né, da mediunidade que está sendo estudada aqui no Livro dos Espíritos nesse momento. E o Miramês sempre fala, né, que essas faculdades mediúnicas, né, sempre podem ir e vir. Então, não só a segunda vista, mas alguém que tem a faculdade, por exemplo, mediúnica da vidência, da psicofonia, etc. e tal, essa faculdade pode vir, se desenvolver, mas ela pode desaparecer, né? E ele nos lembra, né, que não só a segunda vista, mas todas as faculdades mediúnicas são programadas por Deus segundo as necessidades do médium, no momento que dela necessita, né? Então, ele lembra isso de forma muito clara, né? Muitas vezes nós, ou os médiuns, né? Não todos nós, mas todos nós temos mediunidade em algum grau, alguns bem pequenos, outros muito intensa, mas essa mediunidade, principalmente, né, a mediunidade intensa, né, ela é normalmente programada pelo espírito reencarnante, na sua programação reencarnatória, segundo, né, a autorização dos seres espirituais superiores que estão agindo sob a vontade de Deus. Então, indiretamente, né, é evidente que, como tudo, Deus é quem autoriza, né, esse aparecimento da faculdade mediúnica. E aí tem uma questão importante. A vontade do médium, né, que o Miramês chama atenção, é que a vontade do médium, né, porque ele pergunta se dá para desenvolver segundo a vontade, né? Ele sempre diz aqui: a vontade do médium não deve interferir nas suas comunicações. Então, o médium deve ter o canal mais livre possível, deve tentar manter o canal mais livre possível. Ele faz até uma comparação, né, com os dutos que transportam numa cidade água limpa e os dutos que transportam água suja, o esgoto, etc. Então, ele faz a comparação e fala: o médium deve tentar manter o seu canal de comunicação sempre muito limpo, independente da sua vontade. Por quê? Porque a vontade humana, ela é sempre suscetível a erros, né? E a vaidades, a todas as nossas más tendências, né? As tendências da carne, como diz o estudo, né, de Paulo, né? Paulo de Tarso. Ele faz um profundo estudo nas suas cartas, né, em que ele fala
do corpo, da alma, do espírito e da carne. Tem todo um conceito específico para a carne que não tem a ver com o corpo, não é a carne material, né? A carne são as nossas más tendências, e o médium deve ficar livre, né? Deve separar as más tendências que todos nós temos, porque somos espíritos imperfeitos, do canal de comunicação que está vindo da espiritualidade, certo? Então, ele deixa bem claro, a vontade do médium deve ficar à parte de todo o desenvolvimento do médium, justamente para não desenvolver vaidades e não ter interferência, né? A questão 450, ele fala assim: a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Daí vem uma resposta, né, seguida de uma outra pergunta. Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. Então, deixa claro que, né, nós aqui encarnados temos um véu, que é o nosso corpo material pesado, que impede que nós usemos algumas faculdades que nós, enquanto espíritos, até temos, mas como estamos encarnados, fica momentaneamente blindado por esse véu, né? Mas ele diz que o exercício faz com que esse véu possa ir sendo removido, né? E aí a outra pergunta que vem em seguida, dentro da 450, né? Essa faculdade prende-se à organização física? Resposta: certamente, a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias, ou seja, né, as faculdades mediúnicas, elas estão ligadas ao corpo físico, sim, que precisa ter aptidão para liberar alguns canais de comunicação do espírito que está ali dentro, né? E ele diz, algumas pessoas, né, têm os canais todos bloqueados, né? Por questões evolutivas, por questões momentâneas, né? Por questões das necessidades, né? Do espírito naquele momento reencarnatório em que ele está. Mas Miramês, ele deixa claro no seu comentário que tudo é condicionado à vontade, né? Então, pode aparecer uma faculdade mediúnica em uma determinada pessoa, mas ela não quer desenvolver de forma alguma e bloqueia aquilo. A vontade dela bloqueou. Assim como do lado oposto também é verdade, né? Se a pessoa nota que está tendo um desenvolvimento mediúnico em algum aspecto, não só do segunda vista, e se ela exercitar aquilo com muita vontade de ajudar ao próximo, claro que esse exercício vai ser benéfico, né, ao desenvolvimento dessa faculdade. E Miramês deixa bem claro, né, todas as faculdades mediúnicas precisam de exercício permanente, né, para que se desenvolvam, para que se limpe os canais, né, e não é brincadeira a história de ser médium, por exemplo, médium de comunicação, médium vidente. Nenhuma faculdade mediúnica é uma brincadeira, precisa de um exercício, e um exercício sério, um desenvolvimento sério. É por isso que a Federação Espírita, ela sempre recomenda, né, que existam cursos de desenvolvimento mediúnico para que os médiuns possam, numa primeira fase, estudar teoricamente o desenvolvimento mediúnico, a sua mediunidade. Depois ele passa a exercitar em forma de aulas educativas a mediunidade, não vai dar comunicações ainda de psicofonia, por exemplo, ou de psicografia, que sejam de alto impacto, porque está em exercício, né? Aquela faculdade está em exercício, e depois de, entre aspas, formado o médium, aí sim ele começa, né, ainda que sempre aprendendo, a desenvolver essas faculdades, né, a desempenhar essas faculdades. E aí o Miramês lembra, né, que o exercício é importante em qualquer atividade, né? Um médico que fica muitos anos sem exercer a medicina, ele perde, digamos assim, em termos bastante do nosso dia a dia, perde o traquejo da coisa, né? Eu, professor, se ficar muitos anos fora da sala de aula, claro que vou perder toda a desenvoltura que eu adquiri ao longo dos anos do exercício. E assim é em todas as
as atividades, né? E aí Miramês fecha o estudo dele, né, esse da questão 450, dizendo, né, lembrar que, né, o exercício é sempre importante para todas as atividades. E ele lembra, olha, e o principal exercício que todos os espíritas e, por extensão, todos os seres humanos, né, não só os espíritas, mas ele vem conclamando aqui os espíritos, é o exercício do amor e o exercício da caridade, né? Que também, se não forem, né, se ficar só na teoria, né, o amor ficar só na teoria e na prática não for exercitado, também vai ficar lá entranhado dentro de nós, mas não se transforma em ação, né? Assim como a caridade, que não é restrita a doar alguma coisa a alguém, né? É dar atenção, é dar o tempo, né? É às vezes até um olhar para alguém de uma forma mais carinhosa, mais receptiva, já é um ato de caridade, né? Então, isso é lembrado por Miramês e eu acho que fica aqui como lição para nós nesse momento, tá bem? Muito obrigado pela atenção, continuaremos numa próxima oportunidade.